Olá, você vai ver nessa edição. TCE emite parecer prévio favorável à aprovação das contas de governo de 2020 de 3 prefeituras. Ex-prefeito de Santo Antônio de Leverger deve restituir erário em mais de R$400 mil. Os detalhes agora no TCE Notícias. Conselheiros do Tribunal de Contas de Mato Grosso emitiram parecer prévio favorável à aprovação das contas de governo de 2020 das prefeituras de Jucimeira, Itaiangá e Novo Santo Antônio. Confira o julgamento em plenário. Durante sessão do Tribunal Pleno do TCE, uma das contas de governo de 2020 apreciadas foi da Prefeitura de Jucimeira. O relator do processo, conselheiro Antônio Joaquim, emitiu parecer prévio favorável à aprovação, destacando que o município cumpriu os limites constitucionais relativos aos gastos com saúde e educação, por exemplo, e ainda executou despesas com pessoal dentro da Lei de Responsabilidade Fiscal. Inicialmente, destaco que o município respeitou os limites constitucionais relacionados aos gastos nas áreas de saúde e educação, repasse ao Legislativo, bem como as despesas com o pessoal, contexto determinante para a emissão de parecer prévio favorável à aprovação das contas, conforme demonstra a tabela abaixo que Vossas Excelências têm acesso. Diante do exposto, acolho o parecer ministerial e voto pela emissão de parecer prévio favorável à aprovação das contas anuais de governo da Prefeitura de Jucimeira, exercício 2020, de responsabilidade do gestor citado. Outro balanço de governo de 2020 que recebeu parecer prévio favorável à aprovação foi o da Prefeitura de Itaiangá, sob relatoria do conselheiro José Carlos Novelli, que ressaltou durante a explanação no Pleno que o referido município também cumpriu os limites constitucionais e legais quanto à aplicação dos recursos públicos, bem como as despesas com pessoal e repasses ao Poder Legislativo Municipal, que foram efetuados dentro da legalidade. O relator destacou ainda a boa execução orçamentária do gestor municipal, evidenciando o resultado consolidado positivo. No tocante à execução orçamentária, foi atingido o resultado orçamentário consolidado positivo de R$ 5.274.467,00. Além disso, o município apresentou boa capacidade para honrar os seus compromissos de curto prazo, na medida em que, para cada R$1 de obrigação, possui R$ 4,03 de recursos no seu ativo financeiro, por decorrência de um superávit da ordem de R$ 5.664.212,00. O conselheiro Walter Albano, relator das contas de governo de 2020 da Prefeitura de Novo Santo Antônio, também votou pela emissão de parecer prévio favorável à aprovação desse balanço, destacando um superávit orçamentário financeiro de pouco mais de R$ 3 milhões. Ao analisar as referidas contas de governo, verifica o cumprimento dos limites e percentuais constitucionais e legais referentes ao repasse ao Legislativo e aos investimentos na educação e saúde, assim como a ocorrência de superávit orçamentário e financeiro. O Pleno do TCE determinou que o ex-prefeito de Santo Antônio de Leverger restitua os cofres públicos com recursos próprios. Os valores referentes aos juros moratórios pelos atrasos nos recolhimentos das contribuições previdenciárias no município. Veja os detalhes desse processo. O processo de tomada de contas ordinária cumpre a determinação do parecer prévio 122 de 2019 do Tribunal Pleno, que apreciou as contas anuais de governo do município de Santo Antônio de Leverger, referentes ao exercício de 2018, com a finalidade de apurar suposto dano, quantificar valores e a respectiva responsabilização em relação às irregularidades pelos atrasos nos recolhimentos das contribuições previdenciárias no município. O Ministério Público de Contas emitiu parecer pela irregularidade da tomada de contas ordinária e pela condenação do ex-prefeito Valdir Pereira de Castro Filho, para que restitua com recursos próprios o valor de R$ 401 mil. O relator do processo, o conselheiro Valdir Teis,
acolheu o parecer do MP de Contas. Voto, então, para, preliminarmente, rejeitar a preliminar de ilegitimidade arguída pelo senhor Valdir Pereira de Castro Filho, ex-prefeito de Santo Antônio de Leverger, qual argui ilegitimidade do relator, e, no mérito, julgar irregulares as contas da tomada de contas ordinária, instaurada conforme o processo aqui mencionado, com as devidas determinações da restituição de valores, conforme constam na íntegra do voto. No voto, o relator ainda determinou o encaminhamento dos autos ao Ministério Público Estadual para demais providências, conforme determina o regimento interno. Essa edição do TCE Notícias fica por aqui. Para saber mais sobre o que acontece no Tribunal de Contas de Mato Grosso, basta acessar o endereço www.tce.mt.gov.br e também o nosso canal no YouTube, em TCE Mato Grosso. Até mais!